Oi, bom dia! Vamos continuar ainda da obsessão e falando da subjugação, mas estudando agora o item 241. Dava-se antigamente o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. O primeiro, que implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, ao passo que não há senão seres mais ou menos imperfeitos e que podem todos se melhorar. O segundo, que implica igualmente na ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que não há senão constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente o pensamento. Assim, para nós, não há possuídos no sentido vulgar da palavra. Não há senão obsidiados, subjugados e fascinados. Então, queridos irmãos, tratando-se da subjugação, a palavra própria já diz subjugado. A palavra está julgado a alguma coisa, a alguém. A palavra possessão já nos remete a uma coisa muito mais séria, mais complicada. No caso, possessão, possesso, se apoderar daquela coisa, ter posse. E nós sabemos que antigamente, nos primórdios dos estudos, se falava da palavra possessão. Ainda hoje muitas pessoas falam, mas como nos diz Kardec, não é bem o termo, porque possessão é tomar posse. E nenhum espírito vai tomar posse, coabitar um corpo que já tem um habitante. Então, corretamente falando, subjugação. A pessoa está subjugado à vontade de outro, seja do encarnado, seja do desencarnado. Ah, do encarnado? Sim, do encarnado. Quantas e quantas pessoas são subjugadas à vontade do outro? Fazer exatamente o que o outro quer e como quer. Existem muitos em tudo em nossa vida, em todos os setores da nossa vida. Não é uma subjugação? Sim, é uma subjugação de um espírito encarnado para o outro espírito encarnado. Então, a subjugação feita através de um invisível, está aí a diferença, porque o invisível atua mais facilmente sobre o espírito encarnado, provocando nele uma subjugação. Então, o homem, ele está subjugado às vontades daquele espírito. Então, vai fazer-lhe a sua vontade. Vai fazer aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele está incutindo na sua mente os seus desejos. Desejos, sim, para o mal, devido à sua imperfeição. Como ele próprio diz, não há espíritos perpetuamente maus. Tudo é progresso, tudo se modifica. Mesmo estes nossos irmãos, que ainda o mal está arraigado nele, que predomina nele o mal, que eles provocam as ações para o mal, incentivam as pessoas para o mal, estes um dia chegarão à perfeição. Não importa os milênios, não importa o tempo, mas estes espíritos, eles um dia chegarão também à perfeição. Não a perfeição Deus, mas a perfeição subjugada, aquela perfeição que fica abaixo de Deus. A perfeição que nós sabemos, sermos espíritos de angelitude. Isto um dia vai acontecer. Então, se
pensarmos que estes nossos irmãos, ainda voltados para o mal, na prática do mal, eles permanecerão como diversas crenças. O diz, né? Como diversas crenças ensinam que aqueles que se envolvem no mal permanecerão. E aqueles que são bons, serão bons. Não existe isso. Deus nos criou simples e ignorante, dando a nós o nosso livre-arbítrio para que possamos exercer a bondade, exercer o bem ou procurarmos o caminho da dor e do sofrimento que nós chamamos de mal. O mal que fazemos ao outro, ou que pensamos estar fazendo ao outro, porque afetamos, querendo ou não, estamos afetando alguém, ele está sendo construído para nós. Então a maldade, ela não pode ser eterna, porque se a maldade fosse eterna, havia um paralelo do bem e do mal, e Deus não seria Deus. Nós sempre estamos falando da bondade divina, né? Deus primeiro, causa primária de todas as coisas, boníssimo, amável, perfeito. Então não pode haver um outro ser igual a Deus. Deus é único. A maldade existe porque o próprio homem assim a fez, assim a procurou. Mas o mal, ela nunca pode ser superior ao bem. O bem vai existir sempre. E o mal se destruirá. Um dia cessará. Então nós não podemos ter esses nossos irmãos em toda a sua imperfeição, porque nós também somos imperfeitos. Vamos dizer assim, a nossa vantagem diante deles, vou usar essa palavra, não é correto, mas é a que me veio agora na memória, é que estamos buscando nos melhorar. Toda encarnação somos diferentes, somos um pouquinho melhor. E aqueles que permanecem no mal, eles um dia se cansarão e procurarão voltar-se para o bem. Se arrependerão de seus atos e serão espíritos melhores. Então, meus irmãos, não há possessão, não há espíritos possessos, porque não existem espíritos eternamente no mal. A palavra correta é a subjugação, na qual nós já estamos e falamos há pouco. É o ser subjugado a outro, seja encarnado ou desencarnado, como também a obsessão. A obsessão existe de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Assim existe na obsessão, na fascinação e na subjugação. Aí, quem está dizendo são os estudiosos que nós estudamos e repassamos aquilo que eles nos relatam. Na subjugação, a vontade do espírito supera a vontade do espírito encarnado. O espírito encarnado não tem vontade própria, o pensamento seu já não é próprio, suas ações já não são próprias. Por isso que falamos que a subjugação pode ser moral e pode ser corporal. E pode ser ambas. Mas, no entanto, nós sabemos que para tudo existe o remédio. E para que encontremos o caminho para o remédio, é preciso termos ação, termos atitude, para vencermos o mal que existe em nós. Porque se isto acontece, que nós fomos o primeiro causador de tudo isso. Não importa se agora ou anteriormente, mas nós fomos o causador. Então tenhamos compaixão desses nossos irmãos e, antes de tudo, de relegá-los à maldade infinita, vamos pensar que é uma criatura, é um filho de Deus e que precisa de ajuda. Que possamos manter os nossos pensamentos positivos, vibrando sempre para o alto. E quando orarmos para nós, pedindo para nós, vamos também pedir pelos nossos irmãos em todas as suas imperfeições, sejam encarnados ou desencarnados, para que acordem para o amor divino. Ok? Tchau, tchau e até amanhã.